A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para trazer para você um pouquinho da nossa revista que nós vamos trazer neste domingo, Dia das Mães. Queremos parabenizar todas as mamães, em especial a minha mãe Maria da Penha, a minha esposa Miriam. Que Deus venha estar abençoando a vida de vocês. Vamos falar sobre edificando a casa de Deus. Vamos estar em referência lá em Ageu, que ele exorta ao povo que eles viessem a reconstruir o templo. Aqui diz que o povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. Então nós vemos que aquele templo que Nabucodonosor tinha destruído lá atrás, agora eles, depois que tinham voltado ali do exílio babilônico, eles tinham agora a responsabilidade de reconstruir o templo. Então vemos que Ageu ele começa a pregar, falar com o povo, que eles estavam ali edificando as suas casas e eles tinham abandonado a casa do Senhor. Então nós vemos que a mensagem de Ageu foi uma exortação para que o israelita renovasse a comunhão com Deus e que o povo ele teve temor ao Senhor. Então nós vemos que a palavra de Deus diz que o povo, ele dizia, ainda não é tempo de reconstruir o templo. Ageu capítulo 1, versículo 2, e no versículo 4 diz que o povo ali estava em casas estucadas e a casa do Senhor estava vazia. Então nós vemos que o povo estava priorizando as coisas materiais. Nós vemos que o livro de Mateus, lá no Sermão do Monte, fala que devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. É claro que eles tinham voltado do exílio, é claro que eles tinham os seus afazeres, tinham suas casas, mas ali agora, Ageu, ele exorta o povo para que eles viessem a ter um retorno para a casa do Senhor, que eles tinham se afastado da primazia, da necessidade de estar adorando ao Senhor. E o templo, quando nós vemos, desde quando o salmista Davi, ele ali tinha apenas as tendas ainda, e ele falava que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi ele tinha esse desejo de construir o templo, porém não foi permitido. E nós vemos que Salomão constrói aquele belo templo, e agora aquele templo foi destruído por Nabucodonosor, mas agora o povo volta do exílio e tem essa responsabilidade de reconstruir novamente o templo. Então vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando o israelita a rever suas prioridades, não segundo as limitadas percepções humanas, mas segundo a luz da palavra de Deus. Então vemos que ainda hoje dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo em nossa vida. Então precisamos, nos dias de hoje, da palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, e da direção do Espírito Santo sobre qualquer situações, qualquer decisão que vamos tomar em nossa vida. Então nós vemos que o povo, ele agora é exortado por Ageu para que eles se comprometessem na reconstrução do templo. E nós vemos que Ageu traz para nós, e Êxodo também, fala que o sacerdote antigo, ele vendo ali aquele templo, ficaram tristes, se lamentando, outros estavam alegres, mas os antigos estavam tristes, porque a glória daquele templo não era comparada ao templo de Salomão. Então nós vemos que Ageu capítulo 2, versículo 3 diz assim: quem dentre vós, filhos desta, tendo que viu a primeira glória,
E como veste agora, não é esta com nada com os olhos comparado àquela. Então nós vemos que o povo ali estava perguntando que a glória daquele tempo não era nada comparado com a glória do tempo de Salomão. Porém, Ageu ele traz no versículo 9, diz assim, que a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. A primeira ali, ele tinha muito encanto, mas ali ele trazendo agora que a glória dessa última casa seria maior do que a da primeira. Nós vemos que ali, não sabemos que ele estava se referindo à humildade do templo e à presença de Deus. Nós vemos que Jesus, depois ele pisou no templo, não sabemos se foi nesse, ou dizem que depois ele foi construído outro templo, não sabemos se esse foi reformado, mas ele fala ali agora, não a glória de uma glória do templo em si, mas que o povo ele se reunisse com o intuito único de adorar ao Senhor, não apenas pela beleza do templo, né? Que Deus vem estar abençoando a nossa vida, que Deus vem estar nos dando graça, que nós venhamos ter a cada dia o desejo em nosso coração de, aqui fala, não apenas uma reconstrução do templo no sentido de construir as paredes, mas é que o povo eles tinham dado prioridade às suas vidas e esquecido das coisas sagradas, esquecido da adoração ao Senhor. Então nós sabemos que há tempo para todas as coisas, né? Nós temos nossa família, nós temos nosso trabalho, nós temos, mas também devemos tirar o tempo da adoração ao Senhor. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.